Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos na quarta etapa da nossa disciplina, encerrando, né? Nessa etapa, a gente vai falar sobre... O foco é falar sobre as funções trigonométricas. Mas eu vou aproveitar essa última etapa para frisar uma coisa que eu, que eu tentei, né, ter durante todos os encontros, que é meios de se trabalhar a matemática, principalmente as funções elementares, de uma forma interessante, agradável, que facilite o trabalho do professor e também o entendimento dos alunos naquele assunto lá. Então, e também é sobre a atividade que eu coloquei lá de atividade aplicada. Eu acho que se alguém tiver dúvida, esse encontro vai esclarecer. E no final, se ainda restar dúvida, a gente pode estar tirando. Apresentar aqui. Eu acho que apresentar a tela inteira não precisa. Vamos lá. Tá dando para ver aí, tranquilo? Sim, tá tranquilo. Tá com a tela grande, né? Então é isso. Esse primeiro slide, né, tradicional, sempre eu trago algumas coisas para a gente poder refletir. São reflexões que orienta o assunto a ser discutido na etapa. Então, essa aqui eu trouxe algumas reflexões, como você se preocupa com a visualização de gráficos ou objetos geométricos em suas aulas? Então, a gente refletir sobre isso, né? Como que a gente trabalha e como que está passando essas ideias, que recursos está utilizando, enfim. Usa giz colorido, régua, compasso, barbantes ou qualquer outro recurso em suas aulas? Você já usou o computador para construir gráficos ou objetos geométricos? Conhece algum software de geometria dinâmica? Você conseguiria elaborar uma atividade com esse software que auxiliasse o aluno na compreensão de um determinado conceito? Então, isso que vai estar norteando nossa discussão hoje. Tá? Então, o que a gente quer? Usar algumas coisas interessantes ou diferentes para passar aquela ideia que a gente tem. Tirar, por exemplo, um pouco da imagem que, geralmente, quando a gente pensa, né, em aula de matemática, logo muita gente já imagina aquela sala enfileirada com as carteiras, né, uma atrás da outra, um professor lá na frente escrevendo um monte de conta, de informações, e os alunos lá escrevendo aquilo, desdobrando em estar escrevendo o que o professor está fazendo na lousa, e, ao mesmo tempo, tendo de acompanhar o raciocínio do professor, porque o professor de matemática é assim, né? Ele fala, mas ele está escrevendo ao mesmo tempo. Então, tem essa ideia. Mas essa cena tradicional, ela, aos poucos, tem dado lugar a uma imagem diferente nas aulas de matemática, né? Hoje em dia, quase todas as escolas elas possuem um laboratório de informática, e então isso tem mudado, principalmente pela
pela utilização de materiais concretos e também de ferramentas tecnológicas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre uma dessas ferramentas tecnológicas, porque muitos professores perguntam, mas de que ferramentas são essas, né? Que ferramentas são essas que se trata? Ou como e quando eu vou utilizar essas ferramentas? Então, para ajudar nesse sentido, é que eu preparei em cima disso, né, essa discussão hoje do nosso webinário e norteando todo o estudo dessa etapa, dessa semana, né, dessa quarta etapa. O fórum de discussão está nesse sentido, e, inclusive, a atividade avaliativa de 40 pontos também, ela está nesse sentido também. Então, nessa etapa, nós vamos falar sobre a construção de uma ferramenta para que você possa usar em suas aulas, né, com os seus alunos. E a gente vai eleger aqui, né, um software, né, que eu já falei sobre ele, já utilizei na segunda etapa também, que é sobre o GeoGebra, que é um aplicativo, né, um programa de computador, que ele é bem difundido, bem utilizado. Eu acho que a maioria dos professores utilizam, ou se não utiliza, deveria utilizar, porque ele é muito interessante. Existem outros também. Eu, por exemplo, já usei o Capri Geometry antes do GeoGebra, mas depois que eu conheci o GeoGebra e uso o GeoGebra, de longe, é bem completo ele, né? Ele tem todas as ferramentas básicas para ajudar o professor, e nem tão básica assim, né? O GeoGebra ele tem tudo sobre geometria, sobre aritmética, álgebra, cálculo. Então, é um recurso que você pode estar utilizando desde a educação lá do fundamental, passando pelo ensino médio e até o ensino universitário, acadêmico. Até a universidade você pode estar utilizando. Tem muitos recursos, muito bom, né? Tanto nessa parte que a gente está abordando, como também em outras, né? Da terceira dimensão também, né? Vocês acham muita coisa interessante no GeoGebra, e, assim, obviamente que você pode conhecer outro, ou usar outro, mas se não conhece o GeoGebra, dá uma chance, né, para conhecer, que eu acho que vai gostar. E agora eu vou estar falando, a gente vai estar desenvolvendo uma ferramenta que a gente vai fazer uso dela, né? E também na atividade de 40 pontos, você terá que usar essa ferramenta para poder fazer a atividade lá. Se ficar com alguma dúvida, a gente vai estar ajudando aí na medida do possível, mas o material também que eu disponibilizei na sala em relação à essa quarta etapa, tem tudo lá falando sobre o GeoGebra, como baixar, como salvar, como usar. Inclusive, essa ferramenta que a gente vai estar utilizando, né? Tem todo o passo a passo lá. Tem todo o passo a passo lá que vocês podem seguir, e tenho certeza que não vai ficar com dúvida, mas se ficar, a gente está à disposição para tirar, mas está bem detalhado lá. Tá dando para ver aí que eu mudei a tela? Está visualizando o... Sim, apareceu o GeoGebra. Ok. Então, tá. Essa ferramenta a gente vai fazer... eu dei um título. Geralmente, quando você for fazer aqui, eu não vou fazer, mas você deve dar um título, salvar, né?
gravar primeiro, porque aí você pode estar utilizando esse arquivo dependendo da sua turma e como você vai fazer, porque tem turma. O interessante é que você construa como eu vou tratar aqui, né? A gente fazer juntos. Então, é interessante que você vá para o laboratório com os alunos e que vá fornecendo o passo a passo e ele vai construindo, mas aí vai depender do aluno, do professor, do tempo, enfim, de algumas coisas. E aí, se não for possível construir, aí você pode gravar e levar e apresentar gravado. Então, mas aqui a gente vai tentar fazer, porque aí eu vou dedicar mais isso nesse encontro, até mesmo para ajudar um pouco na compreensão da atividade lá, na atividade aplicada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar a origem, né? A gente vai colocar o ponto de origem do sistema. E a gente vem aqui nas configurações e fixa esse objeto. Aí depois a gente vem aqui e coloca um ponto C. Esse ponto C ele vai ter coordenadas -1 e 0. Ele é, na verdade, o ponto que vai servir como centro da nossa circunferência de raio unitário. A gente vem aqui também, fixa esse objeto. E isso aqui já está bom. Eu vou aproximar mais aqui, porque talvez, principalmente quem está de celular, não vai enxergar muito, então vou aproximar aqui para ficar melhor, porque agora a gente vai estar realmente trabalhando mais nesse cantinho aqui, aí vai dar para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente vem e coloca a circunferência, né, centrada nesse ponto aí. Você pode pegar aqui a circunferência, ponto e medida do raio. Aí o ponto é o ponto C. E o raio aqui é unitário, né? É 1. Deixa eu tentar chegar mais um pouco para cá. Prontinho. Isso aqui a gente pode aqui configurar aqui na configuração, a gente pode tirar aqui esse Czinho, exibir rótulo desativo aqui, para poder sumir. Vamos deixar essa circunferência discreta aqui, então a gente coloca a espessura dela aqui 3, e o estilo aqui a gente pode colocar um pontilhado bem discretinho aqui para ela. Aí ela vai ficar assim. A gente vai aqui colocar um ponto P. Esse ponto P, ele vai ser o ponto da circunferência. Ele vai ser o ponto da circunferência. A gente vai mudar aqui a cor para destacar ele um pouco. Primeiro, vamos tirar... Não, o rótulo dele, eu vou precisar que ele apareça. Ou na cor mesmo, vamos colocar um vermelho aqui. Coloca um vermelho. Vamos ver se ele vai movimentar aqui. Ok. Movimentando. Então, tá aí, a gente já construiu 4 passos aqui, né? Agora aqui a gente vai construir um ângulo. Vou colocar aqui o ângulo, coordenadas OCP.
OCP. Esse ângulo aqui, a gente configura ele aqui. Vamos colocar valor aqui, para aparecer o valor dele. Vou embolado aqui, vou tirar esse Czinho aqui, que é o centro. Ok. Aí a gente vai aqui e coloca... Vamos construir o arco. O arco CC aqui. O arco... colocar aqui o arco da circunferência no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Pronto, agora aqui a gente pega... Vamos colocar aqui, agora isso aqui, vamos pegar, tirar o rótulo para acabar com esse CC aí. Vamos colocar aqui a cor, um verde escuro. E o estilo aqui a gente vai aumentar aqui para um 9, espessura 9, destacar. É isso. Então, a gente tem aqui já 6 objetos construídos, né? Já estamos na metade do trabalho. Construímos aqui o centro, a origem, o centro, o ponto, o ângulo, o arco, né? A circunferência. Agora a gente vai aqui e constrói um ponto X. Esse ponto X... vamos colocar aqui as coordenadas A, abscissa A, e 0, para ele pertencer ao eixo das abscissas. Então, vamos dar uma corzinha para ele. Vamos colocar aqui um verde também. Um verde escuro. E isso basta. Deixa eu arrumar esse X aqui um pouquinho aqui para cima, ficar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ok. E agora a gente coloca um segmento aqui. A gente coloca aqui um segmento. Um segmento aqui de 2 pontos, né? Que vai ser aqui o ponto O e o ponto X. E vamos também, como esse segmento é o que é desenrolar, eu acho que eu não falei, né? O aplicativo, ele eu dei o nome de Desenrolando o Seno, né? Porque a ideia é o aluno perceber que você está desenrolando, para perceber, inclusive, a ideia do ciclo, né? Da característica principal da função, das funções trigonométricas, que são circulares, são periódicas, né? Então, aqui a gente pode colocar aqui... Vamos tirar o rótulo dele também, para esse aço não atrapalhar. A cor, vamos colocar o verde escuro mesmo, lá do... Tem que ser, né? E também a espessura mesma do arco. Que ele é como se fosse a continuação aí do aplicativo. É isso. Aqui é um momento interessante, é que é um conceito que você trabalha com o aluno e que ele geralmente tem muita dificuldade para entender, é a questão da medida do ângulo quando ele está em radiano.
Então, você já explica para ele teoricamente lá que um radiano é quando a medida do arco que subscreve aquele ângulo lá tem o mesmo comprimento do raio, e aqui ele pode ver isso, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, o x igual Q1, ó. Nesse momento aqui exatamente, o x aqui é 1, está aqui no 1, o raio da circunferência nossa aqui é 1, então esse comprimento aqui, desse segmento, né, de 0 até o x, vale 1, e esse arco aqui, o OP, tem o mesmo comprimento desse arco aqui, né? Que a ideia, inclusive, é que você puxou o X aqui e acabou saindo aqui esse pedaço exatamente igual. E aí ele vai ver aqui, por exemplo, que um radiano em graus mede aproximadamente 57 graus, né? 57,2, com uma casa decimal. E aí você pode também trabalhar outros, né? Se você quiser com 90 graus ou com 180 graus. Esses 180 graus, eles conhecem muito ou trabalham muito, então também seria uma medida, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Então, se você pegar aqui 180, você vai ver que o comprimento aqui vai dar 3,14 aproximadamente. Então, você pode estar trabalhando esses conceitos, que são conceitos que os alunos geralmente têm dificuldade, até mesmo porque eles fazem essas coisas muito mecânicas, né? Às vezes, né? Depende como o professor trabalha. Eu, geralmente, evito, peço para que o aluno ele não faça aquela relação, fique usando regra de 3 em tudo, sem saber o que está fazendo, né? Mas muitos alunos fazem isso, os livros tratam isso assim também, pega sempre aquela relação lá de pista para 180 e monta a regra de 3 e faz, e às vezes nem percebe o que está fazendo. Então, aí o professor vê o que ele acha interessante trabalhar. Na sequência aqui, vamos traçar agora, construir agora uma reta horizontal, uma reta horizontal que passe por P e seja paralela ao eixo das abscissas aqui. Passe por P e seja paralela aqui. Reta passa por P, seja paralela ao eixo X. O eixo X. E aqui a gente vai deixar essa reta também bem discreta, porque a ideia não é ela aparecer, não. Vamos tirar aqui o rótulo para esse Hzinho não aparecer e não vamos dar cor para ela. Vamos diminuir a espessura dela aqui para 3 e apagar ela aqui um pouco. Vamos deixar como a gente deixou a circunferência, com o mesmo tracejado. Então, está aí a reta na horizontal, paralela ao eixo X, passando por P. Na sequência, a gente vai pegar uma reta V, que é uma reta vertical, que seja perpendicular. Essa reta que a gente acabou de fazer, então a gente vai pegar a reta que passe por P e paralela ao eixo Y agora. E a gente vai fazer o mesmo com ela. Nós vamos colocar aqui tirar também o rótulo dela e vamos colocar aqui 3 na espessura e vamos tracejar ela aqui.
Então, por enquanto, estamos com essa construção, né, das retas. Agora aqui a gente coloca aqui um vetor U, para nos orientar aqui. O vetor aqui, pegar aqui o ponto, né? Pegar o vetor aqui no ponto da origem, a origem dele, vou pegar ele em cima do eixo Y. Então, a gente pega aqui o ponto, ó, a origem e o ponto da extremidade dele. A gente vai pegar 0, para ele ficar em cima do eixo Y, e a ordenada dele vai ser a ordenada do ponto P, com Y de P aqui. Aqui a gente tem, vamos deixar, porque está preto, ele está confundindo com o eixo Y, vamos dar uma cor para ele, destacar ele aqui. Vamos... Coloquei ele vermelho, para combinar com o ponto P. Vamos tirar o U dele aqui, tirando o rótulo, vamos dar a cor vermelha aqui para ele. E vamos diminuir a espessura dele também. Prontinho. Pronto. Então, a gente já tem aqui quase todos, só falta a principal, né? Que a gente está querendo desenrolar o seno, mas a gente já tem bastante coisa aqui que a gente pode estar trabalhando, bastante conceitos, e falta o principal, né? Que é a função seno, que a gente vai fazer agora. Vou colocar aqui uma função G. Qual que é a função seno de X? 0 e A. Então, é isso. Aqui a gente... Vamos mudar aqui, destacar. Essa sim precisa ser bem destacada, que vai ser um dos nossos principais objetivos aqui, né? É para mostrar para o aluno. Então, vamos pegar ela aqui, colocar, vou tirar o rótulo dela também, para esse G não acompanhar. E dar a cor vermelha também. E vamos dar uma espessura igual a do arco. É isso daí. Então, aqui a gente tem já o aplicativo todo montado já, né? Todo montado, aí você pode colocar o próprio aluno para manusear primeiro, assim, né? Mexer. É interessante que ele coloque tudo aqui na origem, né? Aí tem todo mundo na origem, aí ele pega e vai movimentando, aí por isso desenrolando o seno, porque você vai, tipo, pegando a ponta lá do X e vai puxando ele, e ele vai desenrolando, e à medida que ele vai desenrolando, ele vai construindo também a senoide. Então, interessante agora que eu vou diminuir aqui um pouco para a visão ficar completa. Chegar um pouco para cá. E aí pode ir, né, de acordo com o que quer trabalhar, o conceito, da questão do período, periodicidade da função, ainda está grande, vou diminuir mais um pouco, agora que eu acho que já vai ser o suficiente. Aqui você vai estar construindo, né? E é interessante aqui, por exemplo,
pegar o P aqui automaticamente, colocar ele para animar aqui automaticamente, ó, que aí você pode ficar só observando mesmo, né? Observando o movimento, e aí pode trabalhar na questão da periodicidade, do periódico, enfim, e aí você vai estar trabalhando o aluno de acordo com o que você propôs. Então, o que naquela atividade lá, eu quero que vocês façam? Eu quero que você... Pode pegar esse mesmo, esse aplicativo mesmo, não tem problema, você pode pegar esse aqui, os passo a passo dele está todo lá. Tem um outro aplicativo no material também, muito interessante, sobre... Que vai retratar um estudo sobre temperaturas, e você pode, inclusive, adaptar para a sua região, para o seu estado, enfim. É um aplicativo também interessante, uma ferramenta interessante. E o que eu quero é que você pegue, por exemplo, essa ferramenta. Então, você vai elaborar um plano de aula, obviamente, de 1 hora no máximo, e vai fazer, no plano de aula, o que você vai colocar? Quais são os conceitos que você está trabalhando, né? Vocês já fizeram plano de aula, inclusive fizeram agora eu acho, com a professora do terceiro, lá do ciclo 3, né? Do primeiro módulo. Pode usar o mesmo modelo, se ela trabalhou no plano de aula, né? Se ela estiver trabalhando no plano de ensino ou de curso, não sei, é outra coisa, mas o plano de aula, que você vai colocar todos aqueles passos lá, o objetivo, o que você quer, quais são os conceitos que você vai trabalhar, e aí você vai, então, partir dessa ferramenta e vai colocar no plano o que você quer trabalhar, né? Quais são os objetivos que você está querendo trabalhar aqui. Não tem problema, inclusive, copiar essa ferramenta, mas não tem problema também usar outro, né? Pesquisar outro, enfim. E, assim, tem vários conceitos, mesmo que mais de um aluno pegue essa mesma ferramenta, o interessante não é que trabalhe os mesmos conceitos, né? E também esse assunto de trigonometria, de funções trigonométricas, é tão abrangente que, se você fizer, cada um fizer separado, eu acho muito pouco provável que vá haver uma coincidência de maneira igual, exatamente igual à mesma aula, né? Até quando a gente mesmo vai preparar 2 aulas do mesmo assunto, não sai exatamente a mesma, né? Então, assim, essa é a ideia. Agora, como que a gente vai fazer a correção, né? Como que a professora Denise vai corrigir? Ela vai ver o seu plano, né? Lá, quais são os conceitos que você vai trabalhar, e ela vai ver se está sendo contemplada com a ferramenta que você colocou. Então, obviamente que no plano tem que constar o passo a passo da ferramenta. É interessante que você coloque, inclusive, foto da ferramenta, né, desenvolvendo igual aqui, por exemplo, você pode tirar um print e colocar lá, e aí, quando a gente vê o passo a passo e vê os objetivos, quais foram os conceitos da trigonometria, porque lá são 2, né? 20 e 20. 20 para uma ferramenta que você vai desenvolver uma aula sobre função quadrática, e outra aula que você vai desenvolver sobre a trigonometria, que a gente está vendo um modelo para a trigonometria, e aí você vai desenvolver um também, ou pesquisar sobre a função quadrática também. Interessante que seja uma ferramenta dinâmica, que seja interessante, que funcione assim, como a gente está colocando assim. Lá na função quadrática também tem várias coisas interessantes que vocês possam estar fazendo. E aí, quando a gente vê, né, o plano de aula que você colocou, com a ferramenta que você colocou, a gente vai saber avaliar você se contemplou tudo que a gente estava querendo, se completou, se contemplou em parte.
Então, a ferramenta era essa, e eu vou mostrar aqui também uma, que inclusive eu desenvolvi como parte das minhas aplicações quando eu fiz o mestrado também nessa área de trigonometria. Eu fiz um ciclo trigonométrico virtual. Eu não tenho o que eu desenvolvi aqui, mas eu tenho um esboço que ficou, esse aqui está parecido com ele. O meu ficou um pouco mais completo, porque tinha uns recursos melhor, mas eu estou com um negócio mais fácil de eu abrir aqui, porque eu mandei esse link aqui para um aluno, e ele está aqui. No WhatsApp, inclusive. Vamos ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Eu coloquei o link dele aqui também, acho que no slide. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no próximo. E aqui que eu acho que talvez você vai funcionar. Muito interessante também para você. Tá aqui. Esse aqui também é muito interessante, esse aqui é bem completo, tá? Tem todos os eixos. Você pode também fazer a ferramenta para isso aqui, movimentar sozinho também. E aqui você pode trabalhar todas as funções, todos os ângulos, valores. Aqui tem as retas, né, que identifica aqui o cosseno, aqui está de rosa, o seno de azul, a tangente aqui de lilás, tem aqui a cotangente, tem a reta aqui que vai definir para você a secante, a cossecante. Enfim, você pode mostrar para ele, por exemplo, a tangente, né, lá de 60 graus. Aqui tem a caixinha também que você pode manipular, né? Você pode colocar o ângulo que você quiser, né? Por exemplo, 45 graus. Dá um Enter, e aí você pode buscar, inclusive tem aqui 145, tem todos os valores aqui em decimais. Pode trabalhar a função arco-seno também, colocando o valor aqui, localizando o valor aqui, essa que tinha lá no meu, essa aqui agora que eu achei que não tem, mas que você também tem a caixinha lá que você poderia colocar o valor ali, só está tendo do ângulo. Mas essa aqui, você pode localizar aqui no próprio eixo, né? Você pode, por exemplo, pegar, se eu não conhecesse, né? Aqui o ângulo está aqui de preto, esse ângulo aqui é 31,172. Você pode pegar o ângulo que você quer, se você não conhecesse lá, ou o valor, no caso, que eu quero dizer, né? Por exemplo, aqui, o valor aqui de meio. Aí é um pouquinho mais que meio, né? E aí, quanto que vai ser? Porque aqui está 0,511 aqui, né? Com o dedo aqui, deixa eu ver com o mouse aqui fica melhor. Com o dedo aqui está meio complicado, mas aqui, você pega aqui, pelo menos se eu achar um aqui com uma casa decimal. Enfim, aproximadamente aqui 0,7, 0,7, o ângulo aqui é 46,395, enfim. Dá para trabalhar também, o próprio aluno vai manusear, ter as funções, as outras funções também, secante, cotangente, bem interessante também, coloquei o link lá, qualquer coisa, se não funcionar alguma coisa, vocês podem entrar em contato que eu passo para vocês direitinho lá. Então, é isso, né? Da ferramenta que eu queria passar para vocês. E estou à disposição, qualquer dúvida, né?
falta 40 minutos, agora é 19h40, falta 20 minutos. Eu vou deixar um tempinho aí para, se alguém quiser, né? Hoje eu quis fazer menos para dar tempo, né? Pelo menos de despedir de vocês e ver se alguém tem alguma dúvida. É o último encontro, né? E aí eu queria deixar um tempinho, né, para que vocês possam, se quiser, perguntar sobre lá a ferramenta, alguma coisa assim. Então é isso. Chegamos ao final dessa etapa da disciplina de funções elementares. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer e explorar o GeoGebra. Espero também que, a partir de agora, se ele não fazia parte das suas aulas, da sua rotina, que passe a fazer, né, a parte aí do ferramental das suas aulas. Eu acho que é bem interessante. Que ele seja, né, mais uma metodologia que possa ajudar você a passar, a pensar, refletir, passar um conteúdo de forma... Não gosto muito dessa expressão, passar conteúdo, né? De discutir, de ensinar, na verdade, os conteúdos de uma forma com mais sentido, né? Que tenha mais significado para o aluno, tenha um aprendizado mais significativo. Desejo que nesses meses que a gente ficou aqui, nesses 2 módulos, que isso seja apenas um início, né, de reflexões, experimentações pedagógicas, e que você possa continuar o seu trabalho criando, incorporando novas propostas. Mas nosso trabalho não para por aqui, continuaremos caminhando juntos aí, sempre que precisar, né? Estamos aí refletindo sobre o ensino de matemática em nossas escolas, para a melhoria do ensino, porque juntos continuaremos a fazer do impossível apenas o ponto de largada rumo a novos conhecimentos, né? Agradeço a todos e todas pela atenção, pela dedicação em executar aí as atividades desses 2 módulos aí que foi proposta e que vocês executaram. Não é um tchau muito longo, é um até breve. Se precisarem aí de qualquer coisa, orientação, eu vou estar à disposição de vocês aí. Então, temos um tempinho ainda, né? Hoje eu quis deixar menos coisa para dar tempo para vocês, porque sempre foi atropelado, né? Desde o primeiro dia. Sempre era muito assunto, ansiedade de estar falando muita coisa, e aí o tempo não era o suficiente para a gente poder, no final, discutir, conversar, falar ou tirar alguma dúvida. E hoje, diferentemente, temos aí um tempinho, e se quiser falar, estou aqui à vontade para conversar com vocês. Pois não, Dena? É só para frisar a questão das datas. No dia 15, que é o dia de entregar essa atividade aplicada. Dia 15. Segunda-feira que vem, né? Próxima segunda. Atividade aplicada, valendo 40 pontos, é para ser entregue no dia 15. Só lembrando que a avaliação online e a autoavaliação vai ser no dia de 13 a 19 de junho. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Ficou claro tudo? Mais claro está lá na sala também.
que todo o passo a passo, mais orientações, atividades que dá para vocês adaptarem, enfim. Se não me engano, eu já disponibilizei lá hoje, já disponibilizei. Pois não, Alexandre? Só lembrar o pessoal que a lista de presença está aí no chat. Ok. Essas datas, ela tem um calendário, né? Aí o professor Alexandre ele pode falar mais dessa flexibilidade aí, dessa flexibilização da data aí, né? Que Dena colocou. O GeoGebra, ele é bem intuitivo, sabe? Ele não é um software Bem autoexplicativo. Você colocou o cursor lá em cima, ele já vai te falar o que é que você tem que fazer. Você sabendo o que você tem que fazer, por exemplo, criar um ponto, colocou lá, já tem lá, é só colocar lá. Tem até sugestões lá de outras maneiras. Exatamente, bem intuitivo mesmo. Né, como o professor Antônio Marcos falou, ele é um software bem intuitivo. Na parte superior, né, tem os botões que você pode ir clicando nele para ir aparecendo os componentes que você quer que apareça. E a gente ainda tem 6 dias, né, para a confecção desse trabalho, além do fim de semana, sábado e domingo. Então, inicialmente, vamos começar a fazer. Aí, qualquer necessidade que vocês tiverem, passa para a gente, que a palavra final é do professor Antônio Marcos, mas ele concordando, a gente pode verificar aí qualquer alteração necessária. Mas eu sugiro que a gente trabalhe sem essa alteração, porque semana que vem começa outra disciplina, né, da professora Sabrina, para não acumular uma coisa com a outra. Exatamente. E Maria Aparecida é a elaboração do plano de aula, né, Maria Aparecida? E não da aula. Você não vai precisar ministrar uma aula em uma sala, não. Uhum. O planejamento dessa aplicação. Só teoria, só. Mas esse planejamento, daí você tem que colocar praticamente o guia para ele fazer o GeoGebra, né? Só esse guia aí já vai dar um trabalho tremendo. Mas é igual eu te falei, já tem essas sugestões aí. Se você não tiver, é só pegar essa e você é só escolher quais são os assuntos, o conceito que você quer trabalhar. Se você já trabalhou trigonometria, por exemplo, já fica bem mais tranquilo, mas mesmo se já não tiver trabalhado trigonometria, vai lá no conteúdo, vê quais são os conceitos que trabalham e monta. Você pode estar utilizando, como eu falei, porque eu apresentei a ferramenta, mas só apresentei a ferramenta. Eu não fiz uma aula para usar a ferramenta, né? Isso aqui não é uma aula, eu não dei uma aula para usar a ferramenta. Eu não pensei em conceito algum, né? Para poder. Então, ali você pode trabalhar, está livre para trabalhar o conceito que você quiser trabalhar. Você só precisa pensar na aula que você vai usar aquela ferramenta, ou seja, partindo da ferramenta, que conceitos trigonométricos você poderia estar utilizando e colocar lá os objetivos e o desenvolvimento. Só fugir um pouco do assunto, Alexandre, eu escrevi ali, para mim pedir aquela declaração de frequência, para a gente apresentar na escola mês a mês, ele fica lá no início, onde fica a recepção dos alunos, mas eu não estou enxergando lá o nome.
Está aí. É lá mesmo. Deixa eu só verificar aqui. Eu estou com a plataforma aberta. Deixa eu só verificar aqui o nome correto que é lá para mim te mostrar. É o link para a solicitação de declaração de matrícula? Não, né? Isso, é esse mesmo. É esse? É esse mesmo. É porque fala solicitação de matrícula, porque foi o inicial. Mas nele você clica, você vai solicitar, eles vão te mandar falando que você está matriculado e que está frequente, e isso em 5 dias úteis. Se por acaso, Alexandre, você não receber no e-mail, e demais colegas, que teve mais gente que me perguntou aqui no particular, se não chegar para você em até 5 dias úteis, aí me comunica pelo WhatsApp, que eu verifico com a pessoa responsável por fazer, como é que está o processo de confecção do certificado. Obrigado. Pessoal, então, não tendo mais dúvidas, fica liberado aí para, se quiser finalizar alguma coisa ou finalizar a aula. Fique à vontade. Então, se não tiver dúvida, nem mais questionamentos, nem pergunta, encerro a aula. Lembrando, né, das atividades dessa semana, temos aí o fórum de discussão, também vai ajudar nessa questão aí da ferramenta, porque lá a discussão é em prol disso, né, da utilização de uma ferramenta que você usa, e em especial ao GeoGebra, para a discussão de todos, e também nessa discussão deve ter alguma ideia, alguém que use, que já usou, enfim, pode participar para todos. E a aplicação, a atividade aplicada, que é o que a gente já estava falando aqui. Beleza? Então é isso. Eu acho que vocês trabalharam com a professora Sabrine, né, sobre esse plano. Vocês podem usar o modelo que vocês trabalharam lá. Eu falei para finalizar, e eu mesmo lembrei de comentar uma coisa assim, pessoal. O GeoGebra, ele é um software muito utilizado, né, Antônio? Muito, Você encontra muito utilizado. muita coisa sobre ele. Você encontra vídeos no YouTube, Isso. livros de aplicação, tem já algumas sugestões de confecção de material também na net, que você pode ver como fazer o seu passo a passo, né? Lógico que Exatamente. mas é um material assim, muito rico e com uma fonte de informações também muito grande, além da que nós já vimos aqui. Exatamente, muito. No YouTube tem muitos vídeos, tem cursos gratuitos, tem muito material, muitos exemplos, muita coisa que você pode estar pegando, até no portal do professor do MEC, tem muitas aulas que são desenvolvidas com ele também. Enfim, não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar ideias para você desenvolver a sua aula. Rodrigo Silva levantou a mão? Professor, só uma dúvida em relação ao plano, né? O senhor coloca lá que a gente tem que apresentar o passo a passo da construção do GeoGebra, mas em referência... Não é do GeoGebra, é do recurso, da ferramenta que você vai utilizar. Sim, não, tá. Que no caso, para mim, é mais fácil ter o uso do GeoGebra, que eu já tenho familiaridade. Sim, é do GeoGebra. Mas aí, assim, a ideia da aula é construir um aplicativo com os alunos dentro do tema que está sendo tratado, ou apresentar um aplicativo pronto para eles? Como eu disse no início, né? A aula é você que vai fazer a aula. Você pode fazer uma aula de maneira que você construiu com os alunos, ou você pode pensar em uma aula que você já leve a sua ferramenta pronta. A ferramenta, o passo a passo, talvez eu não tenha entendido como você expressou, o passo a passo é da ferramenta que você vai utilizar, que vai ser construída no ambiente do GeoGebra. Agora, o fato de você
da sua aula, você pensou numa aula, porque isso aqui, como o professor Alexandre falou, você não vai aplicar, você vai pensar numa aula, você vai fazer a parte teórica apenas. Então, você pode pensar numa aula em que você vai já apresentar com a ferramenta pronta, mas para nós o importante é a ferramenta, então também. Então, mesmo que você pense em já apresentar a ferramenta pronta na sua aula para os seus alunos, deve constar o passo a passo da construção da ferramenta no plano, sim. Mesmo que você, no seu plano, você previu que você não ia, os alunos não iam confeccionar, construir a ferramenta, o aplicativo, mas você terá que deixar, que é o que eu quero mais interesse, tenho mais interesse, além, né, da utilização, de como desenvolve isso, como que você faz para desenvolver. Então, assim, resumindo, simplesmente citar, por exemplo, esse aplicativo e não fazer um passo a passo, porque a minha ideia, qual é a ideia que eu estou colocando? É que você utilize a tecnologia na construção de uma aula. Você tem que construir. Se não os alunos, no mínimo, você tem que construir. E não pegar pronta ou construída. Assim, eu entendi. Geralmente, eu já faço uso do GeoGebra. Assim, agora, com o novo ensino médio, a queda de número de aulas de matemática desestimula isso. Porque a gente tem o mesmo carga de conteúdo com um horário a menos por semana. Desestimula. Eu não faço mais essa apresentação. Geralmente, eu sugiro que os alunos baixem o programa e vou ensinando eles a utilizar o recurso ao longo do ano. Mas eu não levo para a apresentação, que esse deslocar de aula, geralmente, ele só atrasa. A gente não tem muito... não fica muito funcional. Se eu levar eles a ideia, por exemplo, se eu levasse eles numa sala para eles tentarem fazer o programa junto comigo, a gente lida com uma geração que usa recursos tecnológicos cada vez mais, mas eles são analfabetos digitais. Eles não sabem nem o que é uma arroba. Né? Eles não sabem o que é... Como que se usa o shift no teclado. Então, é complicado. Mas nessa forma, assim, eu só preciso... A ideia da aula de que eu preciso mostrar como que o recurso foi construído, isso é tranquilo, não tem muita dificuldade para mim, não. É isso aí mesmo, exatamente. Até assim, não sei se eu terei tempo, mas se algum colega tiver dificuldade, quiser fazer alguma pergunta, eu tenho um domínio razoável do aplicativo GeoGebra. Aí, obrigado pela disposição em ajudar. Obrigado, tá professor. Aí. Nada, eu que agradeço. E aí tá aí, gente. Se alguém quiser também procurar o Rodrigo, né? Mais gente para ajudar, melhor. Se tiver dúvida. Então, vamos lá? Mais alguma pergunta? Se não, foi um prazer estar com vocês. E até uma próxima, né? E até breve. Então, Geraldo, aí você já procura lá. Pode ficar à vontade. Vê o material também, que eu tenho certeza que quando vocês verem o material, vocês vão ver que está bem tranquilo. Tem a sugestão aí do professor Alexandre também, do YouTube, que tem muito material também, vai ajudar muito. Tem a gente aqui também disponível, também, claro, para ajudar.